Muito boa noite, com muito prazer que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Toda vez que a gente diz que Deus cuida de nós, nós vamos nos recordar do carinho do Pai e do cuidado do Pai na nossa vida. Cuidado do Pai e da mãe também, né? Para alguns, quando a gente fala o cuidado do Pai, essa expressão fala mais alto. Para outros, quando a gente fala o cuidado da mãe. O importante é que na vida a gente sempre tem um referencial de cuidado. Alguém nos amou no momento em que a gente era indigente, no momento em que a gente precisava de um cuidado especial, porque sem ele a gente não conseguiria sobreviver. E a gente sabe que o ser humano já entra no mundo fazendo a experiência do cuidado por ser indigente. Nascemos incompletos, nascemos necessitados de todos os cuidados. Alguém precisa nos dar alimento, alguém precisa nos limpar, alguém precisa nos acalentar, porque a nossa indigência é tanta que sozinhos nós morreríamos. E depois a gente tem outra experiência de cuidado, que é quando a gente já está um pouquinho mais independente, já com condições de fazer o que antes a gente não fazia sozinho, mas a gente tem a autoridade do outro cuidando de nós. É muito interessante a gente pensar sobre essa situação. A autoridade como uma referência de cuidado. É igual lei. Se a gente entende que a lei cuida de nós, nós vamos saber obedecê-las, obedecer aquela regra. Se existe uma lei que não foi compreendida, dificilmente a gente vai obedecê-la. Mas agora, quando nós temos o referencial de lei, de regra, como alguma coisa que ajuda a gente a ser melhor, como um cuidado que está sendo exercido sobre nós. Por isso eu gosto sempre de dizer que toda autoridade, a principal missão que se desdobra da autoridade é o cuidado. Por isso que Jesus era tão sábio ao dizer que quem tem autoridade tem que prestar um serviço. Não é para ficar vaidoso, não. A autoridade que a gente tem se desdobra num serviço a ser prestado, que é sempre um cuidado. O meu trabalho é uma maneira de cuidar do mundo. A minha missão é uma maneira de cuidar das pessoas. E dizer que Deus cuida de nós, nos reporta justamente a experiência do cuidado da autoridade. De um pai, de uma mãe, que sabe muito bem permitir o filho, mas também dizer não. E eu gosto dessa expressão nessa música, né? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Preciso aprender mais sobre este Deus que às vezes abre portas, mas também fecha. Quantas vezes na vida, minha gente, a gente fica lamentando que não pôde ir, que não pôde fazer, que não deu certo. E na verdade, tudo aquilo que não deu certo, tudo aquilo que a gente está lamentando não ter conseguido, era uma forma que Deus tinha de cuidar de nós. Porque se a gente fosse, seria ruim, alguma coisa poderia nos acontecer. Eu sempre gosto de acolher a vida assim, com essa serenidade. Pode até chamar de conformismo, a mim não soa como conformismo. Eu gosto de receber a vida, de perceber o que eu preciso fazer, e quando eu sinto que alguma coisa foi fechada, eu gosto de ver naquilo uma vontade de Deus. Uma maneira que Ele tem de me proteger, de cuidar de mim. Porque às vezes nós insistimos tanto para que tudo aconteça de acordo com a nossa vontade, que a gente corre o risco de provocar muitas coisas ruins em nós, justamente por causa dessa nossa ansiedade. Aí ao invés da gente ficar lamentando o que não deu certo, preste atenção naquilo que você ainda tem, naquilo que você pode. Pode ser que Deus esteja cuidando de você, lhe dizendo não. Porque quem ama precisa dizer não. O amor verdadeiro comporta permissões e negativas. Não tem como você educar um filho e esse filho dar certo somente permitindo. Aliás, é um desrespeito ao filho. A autoridade que o pai exerce sobre o filho é uma forma de protegê-lo. Não é assim? Está protegendo o filho com a autoridade. E é claro que às vezes o filho não entende, acha que aquilo é uma encheção, mas depois, à medida que o tempo vai passando, o próprio filho vai descobrindo que aquela
negativa, né? Que aquela repreensão foi justamente para que ele ficasse cuidado. Eu tenho muita pena mesmo de filhos que não recebem o não na hora certa. Tenho muito medo de pessoas que não sabem dizer não às outras. Tenho muito medo de pessoas que por uma imaturidade, isso é fruto de imaturidade. Não saber dizer não, muitas vezes, é uma imaturidade. É o medo de desagradar, é o medo que o outro deixe de gostar da gente. Não, para com isso. Nós precisamos ter o direito de dizer não. Nós precisamos ter o direito de estabelecer limites. Você tem o direito de preservar o seu espaço, a sua vida. E toda vez que, com carinho e amor, você diz não a alguém, você de alguma maneira está ajudando essa pessoa a crescer. E é assim que Deus cuida de nós, dizendo sim, mas também dizendo não. Pode ser que você esteja lamentando aí alguma coisa que não tenha dado certo. Pode ser que você esteja desagradado com aquilo que viveu. Pode ser que você esteja chateado com um resultado que não foi positivo. Pense positivo. Reverta o quadro. Tudo bem, não deu certo, mas vou olhar para aquilo que não deu certo de um jeito novo. Vou interpretar isso como uma oportunidade que Deus está me dando para cuidar de mim e para me oferecer crescimento. Que isso é fundamental na vida, minha gente. O cuidado de Deus na nossa vida gera o nosso crescimento. A criança que é bem cuidada, ela vai crescer de maneira saudável. E é isso que nós queremos. Fazer da nossa experiência de fé uma experiência de crescimento. Para que a cada programa de direção espiritual, a gente tenha a oportunidade de olhar para o outro que passou e descobrir que a gente já avançou um pouquinho nessa maturidade espiritual tão necessária. A maturidade espiritual, ela é justamente esse conforto que a gente sente de olhar para a vida com um pouco mais de leveza, de olhar para os acontecimentos com um pouco mais de leveza, de observar aquilo que não deu certo, sem perder a esperança, sem perder o ânimo, fazendo de tudo para que o nosso coração se mantenha firme no propósito, para que a gente não se abale com qualquer coisa, mas para que a gente permaneça firme, como tem que ser. O Pai que cuida de mim, que cuida de você, fica muito feliz quando recebe essa resposta positiva da gente. Quando a gente olha nos olhos dele e fala: Senhor, eu quero hoje aceitar a experiência do seu cuidado e viver com muita disposição a minha vida. E renovar esse compromisso com a vida é rezar. Muito obrigado você que está aí, você que me dá a oportunidade de hoje entrar na sua casa, de falar com você, de estabelecer este vínculo que para mim é tão importante. O programa de direção espiritual é sem dúvida um ponto alto da minha missão, de tudo aquilo que eu faço como padre, como comunicador. Você pode ter certeza que o programa de direção espiritual é um ponto alto para mim, é um ponto chave. Não como sacramento, né? Os sacramentos são um ponto alto da minha vida como padre. Eu digo no meu trabalho como evangelizador, como pregador, a oportunidade de comunicar essa mensagem através dos meios de comunicação. O programa de direção espiritual, para mim, é o momento mais importante. E eu fico muito feliz quando nessa correria toda que eu estou, eu tenho a oportunidade de estar aqui e de encontrar vocês.